Amanhã na Arena e também pela internet, os sócios do Grêmio vão escolher seu presidente. Os dois candidatos que já venceram a primeira etapa perante o Conselho e estão agora para este embate no pátio, como se diz, estão aqui. Romildo Bolzan, Homero Bellini, Romildo Bolzan. No primeiro bloco, eles trocaram perguntas. Agora vão responder perguntas dos nossos companheiros da Crônica Esportiva, companheiros aqui da casa, Diogo Olivier e Paulo Brito. O Paulo Brito é o primeiro a perguntar, e ele vai perguntar para Romildo Bolzan. Os nossos perguntadores têm 1 minuto para fazer a pergunta e as respostas serão de 1 minuto e meio. E atenção, responde aquele que foi perguntado e o outro candidato comenta. Correto? Pergunta, resposta, comentário. Pergunta, resposta, comentário. Paulo Brito. Boa noite, Brito. Boa noite, candidatos. Candidato Bolzan, o senhor tendo sido prefeito de Osório em 3 oportunidades, descontraindo um pouco aqui, se bem que quem manda lá mesmo é o Silvio Benfica, o senhor tem falado bastante, agora que a Arena está negociada, no complexo da Arena, dentro da Arena. Mas o Grêmio teria um pensamento, já que hoje ainda se vê gremistas antes dos jogos na Arena, fazendo churrascos perto do Olímpico, para depois, na hora do jogo, se deslocarem até a Arena. Tendo sido prefeito 3 vezes, com a experiência dessa administração que teve em Osório, como pode transformar o bairro da Arena, já que de um lado é a Freeway, o bairro da Arena, um bairro tão frio atualmente, num bairro mais Grêmio, como fazer isso? Olha, esta iniciativa foi nossa, nós que lançamos essa ideia, está nos nossos conceitos de governo, fazer uma interação e um relacionamento absoluto, não apenas com todos aqueles complexos residenciais que tem ali, que formam um conjunto de bairros. Eu acho fundamental que o Grêmio se integre naquela comunidade. Eu acho que o Grêmio que saiu da Baixada, que foi para Zenha, teve no Moinhos de Vento, agora está chegando a hora do Humaitá, e muito antes de achar que o bairro é um bairro depauperado, um bairro pobre, um bairro que às vezes não apresenta as condições estruturais necessárias, tu fazer, na verdade, o emblema do Grêmio. Tem muitos exemplos no mundo a respeito disso. A Bomboneira e a Boca, exatamente isso. Quer dizer, é uma atração turística, tu ires a Buenos Aires, conhecer o bairro do Boca Juniors, conhecer o estádio e também conhecer as casas de lata. Eu acho que o Grêmio pode interagir socialmente ali, buscando participação nas escolas, fazendo a escolinha na praça, provendo de camisetas e de uniformes as escolas. O Grêmio pode interagir com a comunidade no sentido de fazer apelos e buscas no poder público para isso, e o Grêmio pode emblematizar o bairro. O Grêmio pode caracterizar o bairro de azul, branco e preto, seja no meio-fio, seja no pó, seja nas casas. O Grêmio interagindo como uma espécie assim de indutor social, como um agente politicamente responsável e também socialmente responsável. Isso tudo fazendo exatamente a convivência boa e a melhoria das estruturas que são de interesse da comunidade, também são interesses do Grêmio. Eu acho que esse relacionamento, nós já tivemos uma reunião essa semana e ele pode ser perfeitamente consolidado. Comentário, Bellini. Bom, eu quero dizer que o movimento Grêmio Independente, ao qual eu pertenço, já iniciou esse projeto junto ao Humaitá de modo pioneiro há 2 anos. A sede do nosso movimento é na frente da Arena e já há 2 anos que nós adotamos a creche Pé de Pilão, que é ali do bairro Humaitá, que auxiliamos e procuramos da melhor maneira ajudar que as coisas funcionem bem há 2 anos. Nós já estamos envolvidos com a comunidade do Humaitá. Nós entendemos extremamente importante uma série de procedimentos. Nós nos envolvemos com a comunidade quando há Natal Solidário, quando há Dia das Crianças, quando há Dia da Mulher, quando há alagamentos como já no Humaitá. Quando houve alagamentos, nós já nos envolvemos com o bairro, nós já auxiliamos o bairro. E as coisas ali já poderiam estar funcionando muito melhor se a atual gestão tivesse usado força política também para auxiliar e cobrar e exigir do poder público a sua parte para fazer o entorno ali da Arena, para ajudar aquela comunidade com obras viárias, com questões de esgoto, obras de saneamento, obrigações do poder público, que se comprometeu com isso quando da construção da Arena, que silenciou, que não agiu e que o Grêmio como instituição não fez o que poderia já ter feito para auxiliar aquela comunidade. Diogo Olivier vai fazer pergunta para Homero Bellini. Boa noite, Brito, Romildo, candidatos. Bellini,
Tu te apresentas nessa eleição como o candidato da mudança, né? A atual gestão, como candidato do novo também por conta disso, né? Foi assim já na eleição passada, talvez até mais fortemente nessa eleição. Em contrapartida, tu já participaste de outras gestões do Grêmio, do presidente Guerreiro, que foi uma gestão muito criticada, a questão da SL, que depois deixou algumas dívidas para os seus sucessores. Não é uma contradição ser o candidato da mudança e do novo, já tendo participado de outras gestões antigas no Grêmio? Não é nenhuma contradição, Diogo, até porque eu acho que o presidente do Grêmio tem que ter história de clube. Eu tenho história de Grêmio, eu estou no Grêmio há 22 anos. Eu entrei na gestão do presidente Rafael Bandeira dos Santos em 1992, no departamento jurídico. Eu trabalhei na gestão do presidente Fábio Koff em 1993 e depois trabalhei 4 anos na gestão do presidente Guerreiro. Portanto, eu tenho 22 anos de Grêmio, eu tenho história de Grêmio. Eu sou novo na pretensão e na condição de ser presidente do clube. E sou novo no conceito de gestão. Porque o Grêmio nunca foi administrado de modo profissional até hoje. O Grêmio tem 111 anos e nós temos que ser gratos e enaltecer eternamente os fantásticos presidentes que fizeram a grandeza desse clube multicampeão e vitorioso. Mas o Grêmio segue sendo administrado como era nos 80. Um clube que é uma empresa que tem de orçamento quase 300 milhões de reais, que é mais do que 95% dos municípios do Rio Grande do Sul, quase o dobro do município de Osório, que foi tão bem conduzido pelo candidato Bolzan. Um clube desses tem que ser administrado profissionalmente. E eu represento o Novo porque pela primeira vez alguém apresenta um projeto efetivo de gestão profissional. Então sim, eu sou novo pelo meu projeto, mas sim, eu, graças a Deus, tenho história de Grêmio, uma história de 22 anos e uma história de passagem por 3 gestões. Romildo Bolzan comenta. Olha, só para fazer uma pequena retificação, o Grêmio tem hoje, é réu de um contencioso que o Ministério Público Estadual propôs contra a OAS, contra a Prefeitura de Porto Alegre, contra o Grêmio em relação às compensações ambientais e urbanas. Esse assunto só não está resolvido porque está judicializado. Então é bom que se coloque isso até para que o candidato Homero tome conhecimento desse assunto, eu acompanho desse assunto no Grêmio, e acho que isso é uma questão que possa ficar esclarecida aqui. Então há uma demanda, e essa demanda tem que depois ser pactuada e está muito próximo de um acordo para fazer um ajustamento de conduta. Eu tenho 51 anos de sócio do Grêmio, eu nasci gremista praticamente, porque eu tenho 54 anos, sou um sócio do interior, moro no interior do Rio Grande do Sul, e há 51 anos estou lá como sócio do Grêmio. Desde os anos 90 sou conselheiro. E a mudança no Grêmio começou com a atitude. Sabe qual foi a atitude? A atitude do presidente Fábio Koff, ser capaz de discutir com a AES a capacidade de compra da Arena. Estas sim são mudanças, isso sim são atitudes, soluções, isso são fatos, e isto sim é uma necessidade que o Grêmio vivia, e o presidente Koff ficou 22 meses para fazer isso juntamente com a sua direção. Mudança, atitude são coisas de gestão. São coisas que fazem a diferença, não é simplesmente uma cartilha, são percepções, são capacidades de entendimento que fazem, na verdade, a recuperação da autoestima e do orgulho do Grêmio. Esta gestão é que fez a mudança, porque ela soube fazer a soberania do Grêmio prevalecer. Diogo Olivier continua perguntando, e agora para Romildo Bolzan. Candidato, na mesma linha da pergunta para o Bellini. O senhor é mais conhecido do grande público, pelo menos, pela sua condição de político, né? Prefeito de Osório. Eu fui repórter de política há muito tempo, dirigente partidário, ainda mais no Rio Grande do Sul, de um partido trabalhista, né, uma função expressiva. Mas o senhor é mais conhecido por esta condição, e não como um homem de futebol, um dirigente de futebol. Eu lhe pergunto, não é uma contradição da atual gestão apresentar um candidato que é mais conhecido do grande público, pelo menos, pela sua condição de político, tendo criticado na eleição passada o seu principal oponente justamente por essa mesma condição de político? Eu acho essa uma grande pergunta, porque essa questão tem que ser colocada no seguinte nível. Se aquele que está lá está disposto a se abster de aproveitar o clube para fazer política, ou se ele está disposto a utilizar o clube para fazer política. Em primeiro lugar, não tem mandato. Em segundo lugar, eu duvido que alguém tivesse a atitude que tive neste momento eleitoral de renunciar à presidência de um partido para fazer uma opção pelo Grêmio. Isso não é qualquer um que faz. Isso não é qualquer um que tem uma atitude dessa natureza. Isso é um gesto extremamente importante para dizer, eu fiz uma opção de vida. Eu fiz
um gesto para mostrar aos meus pares no Grêmio que jamais utilizarei o Grêmio por uma forma política ou então pegar as suas estruturas e me beneficiar delas. Mesmo porque não tenho nenhum mandato pela frente, não mais. Mas a minha opção de vida ela é concreta. Eu fiz uma opção que não renuncia aos meus valores pessoais, não renuncia aos meus valores políticos, permaneço ideologicamente onde sempre estive, com os meus vínculos, com os meus compromissos, com aquilo que sempre fui, com os meus parceiros, mas agora eu faço, com esses compromissos que assumi, uma outra opção de vida que é exatamente ser presidente do Grêmio, que é um outro valor da minha vida, que é outra paixão da minha vida, a quem quero dedicar todo o meu tempo disponível para ser, na verdade, um grande presidente do Grêmio, que é a minha mesma que o Grêmio precisa. A experiência que eu tive como político nesse momento vai me a coordenar pessoas, a fazer diagnósticos, a enfrentar questões extremamente graves e também fazer a articulação e coordenação daquilo que o Grêmio precisa. Comentário de Homero Bellini. Bom, primeiro que a contradição é óbvia e é evidente. Toda e qualquer explicação pode ser dada e é justificável que as partes que têm interesse em explicar digam isso, mas a contradição é óbvia. Basta o torcedor fazer a avaliação de todo o discurso que era feito quando o presidente era Paulo Oddoni e tudo muda agora quando o indicado é Romildo Bolzan. Eu tenho muita coerência nisso. Eu peguei a palavra no Conselho Deliberativo do Grêmio, quando se levou adiante a discussão para impedir que pessoas ligadas à política pudessem concorrer, e eu disse que não via nisso nenhum problema. Para mim, é uma profissão como qualquer outra, porque pessoas que queiram se servir do Grêmio existem em qualquer profissão. Se alguém quiser se servir do Grêmio, ele poderá ser advogado, médico, político, seja lá o que for. Se tiver má intenção, vai usar o clube para se beneficiar. Então, eu não tenho nenhuma contradição quanto a isso, não tenho nenhum problema que o candidato seja um político. Agora, a contradição, ela é absolutamente evidente, não há a menor hipótese da gente conseguir avaliar diferente, basta pegar centenas de matérias, de discursos, de blogs, de sites, de tudo que foi escrito pela atual gestão, quando era oposição ao presidente Paulo Oddoni no embate eleitoral de 2012. Então a contradição é clara, ela é evidente, as explicações são dadas, mas lamentavelmente não são convincentes. Paulo Brito vai perguntar. Quem responde, Homero Bellini, o comentário será de Romildo Bolzan. Paulo Brito. Candidato Bellini, na sua campanha, mudando um pouco agora para o futebol, o senhor falou bastante e bateu muito na questão de não ganhar grenais. Não aguento mais não ganhar Grenal e não dá para perder um Grenal no Gauchão por 4-1 e não acontecer nada. O senhor tem na sua chapa o Emerson, grande volante Emerson, né, começou no Grêmio, né, como meia, foi para a Itália, jogou muito na Itália, foi capitão da seleção brasileira, que hoje é um grande formador de talentos em Pelotas, com um grande centro de jogadores de categorias de base. De que maneira dá para aproveitar o Emerson, que agora tenta ser um dirigente do Grêmio, e um especialista em categorias de base, e também tendo sido um grande jogador de futebol? Como aproveitar o Emerson e como parar de perder grenais? Bom, Brito, a tua pergunta é excelente e a manifestação que eu vou fazer aqui foi a manifestação que fez com que o Bolzan dissesse que eu estava tendo uma atitude de colorado. Eu não admito perder Grenal. Perder Grenal é das piores coisas que podem ter. Perder Grenal de 4-1, de uma maneira vexatória, quando os 4-1 saíram baratos. E quando eu vejo o meu time terminar o jogo e trocar de camiseta com o jogador do Internacional, depois de ter tomado 4 na decisão de um campeonato, quando a minha torcida saiu chutando tudo de dentro do estádio, absolutamente indignada, é inaceitável para um clube da grandeza do Grêmio. E o Emerson sabe exatamente o que isso significa. O Emerson jogou como profissional mais de 3 anos do Grêmio, ele perdeu um Grenal. Sabe qual foi o que ele perdeu? O Grêmio tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil, chegou em Porto Alegre, comemorando e tal, perderam o Grenal, foi o único que ele perdeu. Sabe por quê? Porque ele entendia a identidade dessa camiseta. Quando ele chegou no profissional, frases dele: eu conhecia toda a história do Grêmio, eu sabia a grandeza do Grêmio e eu tinha noção da responsabilidade do que era vestir esse manto sagrado que é a camisa tricolor. Ele sabia que tu não pode perder um Grenal de 4-1 e sair trocando a camiseta. Ele tinha essa dimensão. Eu quero essa dimensão no meu time dentro do campo.
Perder Grenal é muito ruim. Por isso que nós vamos ganhar Grenal. Romildo Bolzan comenta. Nós vamos ganhar o Grenal dia 9 já. Dia 9 de novembro acabou esse ciclo. O Grenal do Campeonato Brasileiro aí. Nós estamos chegando muito perto disso. Nós estamos no planejamento de recompor aquele estado emocional do jogador do Grêmio, a formação da cultura do Grêmio, a formação de um time que tem a indignação, a resignação, a capacidade de se indignar sempre com o resultado que não lhe favorece. Nós temos que voltar exatamente naquele time copeiro, gaúcho, castelhano, seja o que for, aquele time capaz de sempre estar atrás do resultado. É evidente que ninguém gosta de perder Grenal. Mas é evidente que ninguém entra no campo para perder Grenal. Ninguém entra no campo ali para simplesmente jogar uma bola, ainda mais um Grenal. Olha, o Grêmio está muito próximo. O Grêmio conseguiu fazer agora aproximadamente 151 jovens serem albergados pelo Grêmio. Esses 151 jovens estão sendo acompanhados emocionalmente, educacionalmente, atleticamente, inclusive familiarmente, para que nós possamos inserir definitivamente aquilo que estava esquecido dentro do Grêmio, que é a cultura de ser um jogador do Grêmio, que é viver a característica do Grêmio, que ter essa capacidade de entender que quem joga no Grêmio joga diferente. Poucos times brasileiros são emblematizados, poucos times brasileiros têm a cara de um clube. O Grêmio é um deles. Outros pode ter porque são toque de bola, é futebol arte, é futebol aquele. Aquele que joga no Grêmio tem que necessariamente ser um jogador raçudo. E este patamar de perfil é o que nós vamos buscar e esse patamar vai ser vitorioso. Muito obrigado ao Diogo Oliveira, ao Paulo Brito, que enriqueceram o nosso trabalho esta noite. Obrigado, boa noite a todos. No próximo bloco, os candidatos voltam a fazer perguntas entre si. Nós já voltamos.